Vamos dar seguimento agora à reunião científica mensal da UTI. E hoje estamos em conjunto com a equipe da farmácia clínica. Primeiro vamos falar sobre um recado do Dr. Marcos, é uma nova ferramenta da Pfizer que está sendo divulgada e que é bem interessante, pode ser de bom proveito para todos nós. E na sequência vamos convidar a doutora Jéssica Ramos, médica infectologista e doutora em ciências pela FMUSP, e membro do Núcleo de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês e do Comitê de Infecção e Imunossuprimidos da Sociedade Brasileira de Infectologia. E o tema que vamos falar é sobre as implicações clínicas da resistência bacteriana entorgena. O que nós precisamos saber e nos atentar. Então, primeiro eu queria convidar o Dr. Marcos para podermos falar sobre a nova ferramenta da Pfizer. Perfeito, Mike. Na verdade, é muito mais. A Pfizer ofereceu para a gente um curso, né, de habilidades-chave para cuidado do paciente crítico, né, que envolve soft skills e hard skills. Acho que é uma boa oportunidade, né, um curso em parceria com a GV. É um curso que tem certificado, são 8 horas, um curso online, né, EAD. Então, acho que para quem tem interesse, fica aí o convite. Pode continuar, Mike. Aqui só para mostrar então o que a ferramenta oferece e os benefícios que estão sendo oferecidos, né? O acesso gratuito, é a demanda que é online e tem um certificado reconhecido pela FGV. A carga horária é de 8 horas no total e tem um ano mais ou menos de tempo para poder assistir ao curso, tá? Com 5 módulos de avaliação situacional, gestão do tempo, pensamento crítico, liderança e gestão e comunicação multidisciplinar. Deixamos o link de acesso no chat do grupo, e aí fica mais fácil o acesso, tá bom? Bom, agora na sequência, vamos chamar a doutora Jéssica para falar sobre a aula do tema de hoje. Doutora Jéssica, Obrigada, então. Vou assumir aqui, vou compartilhar minha tela. Me conte aí se está dando certo. Mike, confirmado? Tá passando? confirmado, está aparecendo Então aqui. tá joia. Primeiro agradecer você, o Marcos, toda a equipe aí da UTI do 9 de julho, que é uma equipe da qual eu sou muito grata, tenho muita dívida com vocês, pelo convite, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho dessa nossa nova preocupação, que é a resistência já às novas drogas, às novas cefalosporinas que a gente teve acesso aí nos últimos 4, 5 anos, né? Então, meu nome é Jéssica, meus conflitos de interesse, eu sou palestrante, participo também de estudo clínico para algumas indústrias, entre elas MSD, Knight, Takeda, Pfizer, que é a que comercializa a ceftazidima avibactana, a Torgena, que é o tema da aula. E aí a gente vai falar um pouquinho do nosso cenário de resistência atual e quais são as nossas opções. Mas para isso, né, plena dia de chuva, 8 horas da noite, acho que todo mundo gosta de um casinho clínico, então eu também tenho esse viés, então eu trouxe um caso que a gente acompanhou até pouco tempo aqui no Sírio, de um senhor de 82 anos, masculino, que veio transferido de Cuiabá, no Mato Grosso, antecedentes mórbidos, né, além da idade, hipertenso, obeso, tabagista de longa data, com doença pulmonar obstrutiva crônica, tinha tido uma internação lá na cidade de origem por um quadro de infecção em membro inferior direito, uma erisipela bolhosa, tinha sido submetido a tratamento internado lá em Cuiabá e precisou ser reinternado com um quadro já de rebaixamento do nível de consciência, ataque pineico, com desaturação. Isso foi o que veio no encaminhamento para a gente. Lá havia sido submetido à intubação orotraqueal e foi visualizada uma consolidação pulmonar, um provável quadro de pneumonia aspirativa complicada com derrame pleural. Ele tinha uma ventilação difícil, já chegou aqui com um histórico de estar utilizando bloqueador neuromuscular, já tinha feito tentativas de pronação na ocasião,
é uma fibrilação atrial também de alta resposta, e chegou também com quadro de miíase na cavidade nasal e tinha aqui retirado as larvas e feito um curso de ivermectina. Ele foi transferido no final de janeiro desse ano, na vigência dessa antibiótico terapia, e vejam, né, meropenem, linezolida, fluconazol e polimixina B. Na chegada, além, né, de estar sedado, polarizado, com parâmetros altos, a gente não tinha nenhuma, o quadro da míase estava aparentemente resolvido, o quadro da infecção no membro inferior também, e tinha de invasão um catéter central e uma PIC que estavam limpinhos, tal, mas também foram trocados aqui por protocolo. Na chegada, ele tinha essa tomografia, eu peço desculpa de eu não conseguir ter trazido o exame inteiro, mas ele tinha um derrame pleural bilateral pequeno a moderado, com atelectasia subjacente, umas áreas que davam dúvida quanto à consolidação também, e campos médios e superiores, ele tinha essa descrição, né? Tinha enfisema nos ápices pulmonares e micronódulos centrolobulares, opacidades em vidro fosco, de aspecto inflamatório, principalmente no pulmão direito, mas também nos dois pulmões, né? Então, a gente tinha nesse momento uma deterioração clínica, que foi difícil de saber se era aguda, porque tinha transporte também, mas a gente fez um diagnóstico naquele momento de pneumonia associada à ventilação, que vocês, né, lidam com isso no dia a dia. Lembro que a gente tem fatores não modificáveis, fatores de risco para desenvolvimento de PAV, sobre os quais a gente não consegue atuar tanto, então, idade, sexo, SOFA, DPLC, segunda intubação, enfim, mais fatores que a gente, o dia a dia aí da UTI, né, desse cuidado multidisciplinar, de ponderar o uso de antiácido, uso de antibióticos, posição, nutrição, questões de aspiração, pressão de cuff, enfim. E quando a gente se depara com um caso como esse, né, e todas as pneumonias, todas as infecções, todos os sítios aí de infecções no paciente crítico, a gente tende a repetir, né, um padrão prescritivo e a gente procura, né, tentar racionalizar um pouco mais, não ir muito nos padrões, né? Então, chega no pronto-socorro, recebe Traxônia, e na enfermaria recebe pipetazo, e na UTI é carbapenêmico. Então, tem algumas formas da gente tentar individualizar um pouquinho isso, que são levar em conta características do paciente, como idade, então a gente sabe que idosos a gente tem que evitar algumas classes de medicamento, comorbidades, função renal, que classes de antibiótico esse paciente já foi exposto, o uso prévio, que isso não é tanto uma característica do paciente, mas tem a ver mais um pouquinho com a característica da doença, né? Se a gente tem um padrão para esse sítio de infecção de maior resistência bacteriana ou não, qual é a gravidade, então se esse paciente está em sepse, ou se a gente tem aí uma janela de poder errar e atrasar um pouco mais a terapia adequada, qual é o sítio, então a gente tem drogas que não concentram na urina, drogas que concentram mal no pulmão, drogas não aprovadas para corrente sanguínea, para abscessos, e as características do antibiótico por si só, espectro de atividade, a nossa resistência dos patógenos locais, características farmacocinéticas, farmacodinâmicas, até que quando a gente consegue balancear tudo isso, a gente pode se dar o luxo de pensar, não, vou tentar endovenoso, vou tentar oral, vou usar uma droga menos tóxica, mais tóxica, e aí depois de tudo isso, tem opção de uma droga mais em conta ou mais cara, então são os fatores que estão envolvidos aí na escolha. Sempre quando a gente pensa em etiologia, a gente olha os trabalhos, né, que vão atrás de tentar diagnosticar quais são as bactérias, os patógenos mais frequentes. Por muito tempo a gente usou essa classificação, né, de PAV precoce versus PAV tardia, que tinham relação com os dias, quanto tempo sob ventilação mecânica, mas isso é controverso, então alguns autores encontram esse predomínio, né, de Pseudomonas acineto, estáfilo, resistente só nas PAVs tardias, enquanto outros como né, nessa publicação aqui, já não vem essa diferença. Então, início precoce, início tardio, vejam que praticamente não tem tanta diferença aí nos agentes, né? Não tem tanta significância, mas o que chama atenção é que nem na resistência aos patógenos. Então, para ver que, dependendo da situação local, mesmo um paciente ventilado há poucos dias, a gente já pode estar diante de um patógeno multiresistente, como nessa coorte aí, em quase 30% dos casos. Aqui é uma análise
secundária da publicação de pneumonia associada à ventilação do grupo europeu, né, em 27 UTIs, 9 centros, saíram vários trabalhos dessa coorte, que eles procuraram ver fatores de risco para infecção por multidroga resistência, mas também a prevalência dos patógenos resistentes. Então, eles viram aí que tinham critérios para multidroga resistentes, eles classificaram segundo os critérios da sociedade da ATS, e aqui eles dividiram, então, quem tinha característica pela ATS e quem não tinha, e o que se apresentou nesses serviços, nessas 27 UTIs. Então, vejam que aqui a gente tem, independente da classificação a priori, né, do que a gente tem na literatura, quando eles foram comparar com os dados reais, não havia diferença, né? A gente tinha aí 50%, a diferença era muito pequena, a gente tinha 50% no grupo sem fator de risco e 60% arredondando aí no grupo com fatores de risco conhecidos. Os patógenos mais comuns, então é o que está na literatura, também é o que aparece na maior parte dos serviços brasileiros, pseudomonas, estáfilo resistente, acinetobacter e felizmente um pouquinho menos ali de estenotrofomonas, que é um problema, por exemplo, nosso do Sírio, uma característica da flora de algumas UTIs brasileiras, entre elas aqui do nosso serviço. Então, a gente não pode se prender somente, né, no que está na literatura, a gente precisa ter o nosso dado local. O que esse grupo encontrou é que eram fatores de risco independentes para ter PAV por patógeno multidroga resistente, sepse grave ou choque séptico, com odds ratio de 3,7, e centros com mais de 25% de prevalência de MDR, esse odds ratio era de quase 7, 6,8. Então, a gente não escapa de ir atrás de dados locais. Outros trabalhos foram atrás de outros fatores de risco, então, quando a gente olha os guidelines, né, da Sociedade Americana, tanto de tórax quanto de infecto da IDSA, eles mostram que a gente tem uma associação com o uso de antibiótico endovenoso nos últimos 3 meses, com esse choque séptico que a gente já comentou, né, com sepse no momento da PAV, síndrome de desconforto respiratório precedendo, mais de 5 dias de hospitalização prévios, ou necessidade de terapia renal substitutiva previamente ao início da PAV, tudo isso relacionado à chance de você ter uma pneumonia por patógeno resistente. E aí a gente tem que iniciar um tratamento, né? Por quê? Porque a gente sabe que tratamento atrasado implica em pior sobrevida e maior mortalidade. Isso também, uma literatura vasta sobre isso. Então, a ideia é coletar cultura, coletar cultura de secreção, hemocultura e iniciar logo na suspeita, levando em conta nesse protocolo institucional o perfil, o tempo de ventilação e esses fatores que a gente comentou. Então, o que a gente, né, quando a gente não tem esses dados, eu sei que no 9 até o Ícaro foi muito gentil, ele me deu os dados de vocês aqui, eu vou apresentar, mas eventualmente vocês aqui trabalham na UTI do 9, trabalham em outras unidades de terapia intensiva, e quando você não tem esse perfil, a CCH não te dá esse perfil, tem que levar em conta principalmente esses agentes, MRSA, pseudomonas, enterobactéria e acinetobacter. A gente brinca que por muito tempo a gente tinha receio de acinetobacter e estáfilo, mas quando chegaram as enterobactérias resistentes a carbapenêmico, elas comeram os outros agentes, e a gente só começou a isolar a enterobactéria, e agora a gente teve uma tendência de retorno. Então, aqui no Sírio, por exemplo, até 3 anos atrás, a gente não tinha que tratar estáfilo na nossa cobertura empírica de PAV. E aí, depois, com uns resultados da vigilância, das culturas de vigilância e das notificações de PAV, a gente viu que MRSA voltou a ser um agente de importância e entrou na nossa terapia empírica, no nosso protocolo institucional novamente. Então, quando que se recomenda já levar em conta MRSA? Quando no seu centro a prevalência de infecção por estáfilo resistente é maior que 10%, e quando que a gente tem que fazer uma cobertura dupla para gram-negativo? Quando você tem no seu centro uma sensibilidade abaixo de 90% para uma só droga. Então, não, no meu centro, 100% dos agentes são sensíveis a meropenem. Não tem por que você entrar com mero e amica, por exemplo, porque você tem uma sensibilidade boa a um agente único, né? Esse preâmbulo todo, para a gente lembrar que as bactérias são mais espertas que a gente, elas estão sempre na frente. Então, qualquer que seja a nossa decisão do ponto de vista de tratamento, a gente sempre vai no final ali ter uma janela muito curta de
de tranquilidade, logo a gente vai ter que se preocupar com resistência. Isso é desde do advento da penicilina, né? Então, a descoberta é em 28, o uso, né, a introdução comercial ali na Segunda Guerra, mas a gente já tinha estáfilo resistente à pene 3 anos antes do uso comercial. Mesma coisa quando começa a se usar a meticilina, a gente já tem desenvolvimento de estáfilo resistente, quando a gente tem aqui introdução de imipenem e ceftazidima na década de 80, pouco tempo depois, aí a gente já tem isolados resistentes, com as quinolonas respiratórias na década de 90, mesma coisa, com os glicopeptídeos, novas drogas para gram-positivo, como oxazolidinona, muito pouco tempo, quer dizer, 2000 descobre os Ivox, né, a linezolida, 2001 a gente já tem estáfilo resistente, e isso vai acontecer. Então, a única certeza que a gente tem é que a bactéria vai estar sempre trocando informações genéticas e tentando descobrir um jeito para sobreviver, né? E essas trocas de informação e esse desenvolvimento de mecanismo de resistência, que até então era uma coisa muito do controle de infecção, né? Não era nem do infecto geral, era do infectologista que fazia controle de infecção hospitalar, agora é do clínico, inclusive do intensivista, quando vai decidir o antibiótico para usar, é interessante saber um pouquinho mais desses mecanismos. Aqui, grosso modo, né, a gente tem uma imagem de uma célula, de uma bactéria, de uma célula bacteriana, e a gente vê que onde a gente tem um sítio de ação de droga, rapidamente a bactéria desenvolve uma resistência para aqueles sítios. Mais importantes, né, a gente tem alteração na permeabilidade, então a gente tem aqui mudança das porinas, que é por onde o antibiótico poderia entrar, então não sendo uma barreira para a entrada dessa droga. Os mecanismos mais comuns que a gente mais conversa são as inativações enzimáticas, então as enzimas que degradam beta-lactâmicos, as beta-lactamases, as enzimas que degradam carbapenímico, as carbapenemases, bombas de efluxo que jogam essa droga para fora. Então, aqui, por exemplo, são um dos mecanismos que a gente tem aqueles antibiogramas estranhos, né? Eu tenho, por exemplo, resistência a imipenem e é sensível a mero e a erta. Você fala, como é que é isso? Provavelmente é uma mutação de uma porina por onde o imipenem entra. Resistência somente a meropenem e sensibilidade às outras duas drogas da classe. Provavelmente é uma bomba de efluxo específica para o meropenem. Além disso, a gente tem alterações de sítio de ação, enfim, mas aqui a gente vai focar um pouquinho nas carbapenemases, que foi o mecanismo que conseguiu se espalhar mais rapidamente, porque a gente tem essa característica dessas bactérias de compartilharem informações genéticas. Então, aqui a gente tem que as resistências aos antimicrobianos, ela pode ser natural, intrínseca, vou dar alguns exemplos para vocês mais para o final, ou adquirida por uma mutação, né? Então, a bactéria consegue fazer uma mutação que é adaptativa, ou por uma transferência genética. Então, eu tenho um paciente que é colonizado por E. coli, ele pega uma CLEB que tem o gene BLA-KPC, e esse gene BLA-KPC é transmitido para E. coli, e aí eu começo a ter uma E. coli-KPC, né? Porque a KPC vinha de Klebsiella pneumoniae carbapenemase, mas agora a gente tem Enterobacter com KPC, E. coli com KPC. Foi nessa transferência aqui que a gente tem esses mecanismos, né, de transdução, de transformação ou de conjugação que as bactérias conversam. E aqui é muito importante a questão da equipe multi, do médico, inclusive, né, mas da questão de transmissão de um paciente para o outro, da transmissão cruzada. Porque uma coisa é a gente cuidar da prescrição daquele paciente, né, a gente tratar bem o seu José para ele sair daquele quadro infeccioso, se possível, sem desenvolver uma diarreia por Clostridium, quer dizer, com Clostridioides, com menos tempo de antibiótico possível, e tendo, né, uma baixa chance de resistência nele. Outra coisa é a infecção do seu José passar para o Antônio, para o Pedro, para o João, porque a gente não lavou a mão, porque a gente compartilhou insumos, enfim, por quebra aí de barreira de proteção. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, e essa figurinha mostra um pouquinho isso, essa promiscuidade das bactérias. Deixa eu passar para frente. E a gente vive esse dilema, né? E vocês mais do que ninguém, né? A terapia intensiva sofre esse impacto, que a gente quer usar pouco antibiótico, a gente não quer usar espectro errado, não quer usar uma bala de canhão para matar uma formiga. Por outro lado, a gente sabe que quanto mais a gente atrasar a terapia correta, a gente tem um impacto em mortalidade. Então, esse equilíbrio, né? Por isso que a gente precisa tanto dos dados e tanto de ferramentas novas de diagnóstico para a gente, né, poder mais acertar do que errar. Não errar vai ser difícil. E aí eu fui atrás de ver dados de resistência no nosso país, até chegando aí nos dados no 9. É difícil achar, não sei quem já tentou ver um pouco disso, né? Tem
bastante estudo dos grupos de TI, aí, das redes de colaboração de vocês, para fazer estudos mais dados confiáveis nacionais. Por quê? Porque a gente depende. A gente tem, por exemplo, 2.000 serviços cadastrados na Anvisa, desses 2.009 notificam infecção. Mas a gente sabe que isso passa por subnotificação e subdiagnóstico também. Então, quando a gente vai falar aí de percentual de resistência, vocês vejam isso com muita parcimônia, porque nem sempre isso pode ser verdadeiro do ponto de vista de denominador, né? Então, daquelas cepas que eles identificaram, daquelas infecções, a prevalência de resistência é essa, mas quantas não foram mandadas para a cultura, quantas não foram enviados os dados? Então, não é uma verdade absoluta, é para a gente ter uma ideia, e pelo menos é uma ideia ao longo do tempo, né? A questão da tendência dá para a gente confiar um pouquinho mais. Então, aqui, quem quiser olhar, é um acesso aqui disponível para todo mundo nesse site que eu coloquei embaixo. Eu acessei recentemente, e lá você tem como olhar o tipo de infecção, o tipo de UTI que você quer checar, em que localidade do nosso país. Então, aqui, se a gente colocar em todas as unidades da federação, a gente tem uma incidência decrescente, felizmente, de pneumonia associada à ventilação. Aí vem aqui a pandemia, a gente tem esse aumento e depois uma nova queda, né, com essa densidade aí de 10 a cada 100.000 ventilados, né? Aí eu vou passar aqui, eu fui atrás do dado do Mato Grosso, que é de onde esse nosso paciente veio. Então, veja, é mais difícil a gente ter ainda um panorama de que bicho tem lá, porque são 88 serviços de UTI cadastrados, somente menos da metade, né? Um pouquinho menos da metade notifica. E aí a gente vê uma intensidade de incidência em 2023, que é o último que tem na Anvisa, de 9,4, né? Com aumento aí dos serviços que estão notificando, mas ainda muito distante do que a gente vai ver, por exemplo, em São Paulo. Estado de São Paulo, a gente tem também essa queda na incidência de PAV, então uma densidade de incidência de 6,92, 481 UTIs notificam para a Anvisa os seus dados, então a gente está também com uma tendência de aumento de notificação. E aí, quando a gente vai para dados de perfil de sensibilidade, a gente não tem o que eles consideram resistente ou sensível. Tá? Aqui a gente está falando de resistência fenotípica, não é genotípica, não sei se é KPC, ou se é outro mecanismo de resistência, nem para os gram-positivos eu sei, e eu não sei, por exemplo, o que eles consideram pseudomonas resistentes, se é resistente a 3 classes, que alguma das definições falam isso, ou se é resistente a carbapenêmico. Aqui eu imagino, por estar dando um pouco mais de 20%, que seja resistente a 3 classes, quinolona, cefalosporina, e aminoglicosídeo ou carbapenêmico nessa taxa. Então, é muito difícil a gente confiar nesses dados nacionais, porque realmente falta informação. Aí eu fui para os dados do CVE, aqui do estado de São Paulo, que a gente tem aí dados um pouquinho mais robustos também. Então, a gente tem aqui primeiro essa evolução do percentil 90, né? 90% das UTIs estão com a densidade de incidência abaixo dessas que eles apresentam. Aqui a gente tem pneumonia primária de corrente sanguínea e infecção urinária associada a catéter. Veja que o número é muito maior do que o que aparece lá. Eu confio um pouquinho mais nesse dado aqui, mas também com uma tendência de queda. E aí a gente tem os micro-organismos isolados em hemocultura e em urina. A gente não tem os micro-organismos de PAV, muito provavelmente por ter essa questão de dificuldade de interpretação do que é um micro-organismo que está causando a pneumonia, do que é um colonizante. Então, aqui a gente não consegue, mesmo localmente no estado, a gente ter esse dado. O que eu vou mostrar para vocês aqui que eu acho interessante, né? Que quando a gente olha a infecção de primária de corrente sanguínea, primeiro bicho, né, que aparece no estado é a Klebsiella pneumoniae, 20%, tá bom? Seguida depois por estafilocoagulose negativo, que era o que a gente esperava de ser primeiro, até por contaminação de coleta, por quebra de protocolo, e depois do Staphylo aureus em terceiro lugar. Quando a gente olha a evolução de resistência a carbapenímico, isso também é um dado muito interessante, que a gente vê aqui, né, em roxinho, era a Kleb, resistente a carbapenímico, que em 2011, antes do clone KPC se espalhar, estava em 14%, foi subindo, subindo, chegou aqui a 56, 58% em 2021 e voltou para os seus 52, 55% em 2023. A gente mantém uma taxa muito elevada de resistência de acineto a carbapenímico, saiu de
de 20%, foi bater 80% já em 2010, 2011, continua acima de 80% a nossa resistência em acineto. Aí depois a E. coli aprendeu a ficar resistente ao carbapenêmico por esses mecanismos de conjugação, Enterobacter, como eu comentei com vocês, e a Pseudomonas manteve, porque o mecanismo da Pseudomonas é outro, né? Ela usa outros mecanismos, bomba de fluxo, como eu falei, porina e menos enzima. E até a gente teve uma melhora aí no último ano dessa avaliação no CVE. Uma coisa que eu também ia mostrar é a resistência de polimixina, que é um dado difícil da gente interpretar, porque é muito difícil o laboratório fazer o teste para polimixina, tem questões de ordem técnica, então o DASA consegue fazer, um Fleury, mas são laboratórios que sabem dessas limitações e que conhecem isso, e muitas vezes, quando não tem condição de testar, até nem solta o resultado. Então, a gente tem essa limitação de valorizar esse dado, mas mostra que a gente teve uma queda da resistência à polimixina, provavelmente porque a gente começou a usar as novas drogas, as novas cefalosporinas, em detrimento da polimixina por toda a toxicidade que todo mundo sabe. Então, a gente voltou a ter um pouquinho mais de sensibilidade à polimixina in vitro, que a gente já estava aí com taxas também de 15% de resistência. Mas, grosso modo, para decidir o que fazer com esse senhor que a gente atendeu, a gente tem que conhecer a nossa epidemiologia local, né? Aqui é uma publicação brasileira, que eles pegaram os dados do LACEN do Paraná, e aí eles foram ver os genes de resistência. E aqui eu só trouxe para mostrar que a gente já tem todos esses genes isolados e identificados no nosso país. Não dá para valorizar isso quantitativamente, porque são amostras que, por conveniência, foram mandadas para o LACEN. Então, não dá para a gente dizer o quanto que elas representam da verdade, né, de todos os isolados das nossas UTIs, mas a gente pelo menos consegue saber que a gente tem sim bastante Genioxa 23, que a gente tem essa KPC que ao longo do tempo, né, foi aumentando, não dá para saber a proporção exata, que a gente teve desde 2016 surgimento do gene BLA-NDM, New Delhi betalomectalactamase, que eu vou falar um pouquinho mais, então a gente tem outros mecanismos para além do gene KPC. Aqui o gene SPM, não sei, os mais experientes vão lembrar, né? Foi um gene que foi descrito aqui em São Paulo, na Unifesp, pela professora Ana Gales, que é o São Paulo metalo-beta-lactamase, esse BLA, que era principalmente em pseudomonas, então a gente ainda tem ele aqui, mas vejam que numa incidência bem baixa, como eu brinco, o KPC comeu todo mundo. E no 9 de julho, como é que é? Então, já agradecer esse slide que foi gentilmente cedido pelo Dr. Ícaro, o que ele me mandou, que agora, em 2025, né, até o momento, 279 isolados das infecções relacionadas à assistência, isso não é só pneumonia, isso engloba corrente sanguínea, urina, metade são gram-negativos, e dos gram-negativos isolados 9 de julho, 14% de isolados resistentes a carbapenêmico. Quem são esses resistentes? Maioria enterobactéria, Kleb, E. coli, 5 casos de pseudomonas resistente a carbapenêmico e 2 acinetos baumannii resistentes a carbapenêmico. Dos 13 enterobacters, das 13 enterobactérias resistentes a carbapenêmico, 23% já resistentes a ceftazidimavibactam. Então, esse é o cenário, e aqui ele colocou esse lembrete de serem produtoras de metalo-beta-lactamase, mas ele comentou comigo, Jéssica, não é uma avaliação genotípica, a gente não tem a pesquisa do gene BLA-NDM, mas provavelmente por imunocromatografia, que eu vou mostrar para vocês na sequência. No caso desse nosso paciente, a gente fez uso, vejam que ele chegou, foi transferido dia 19, logo que ele chegou, ele foi submetido a uma coleta de material respiratório e foi para um PCR multiplex em tempo real, e poucas horas depois, deu uma sorte também, não costuma ser tão rápido assim, foi, né, aí tá dando menos de 2 horas, provavelmente porque eles iam correr essa reação, mas a gente tem tido em média 4 a 5 horas o resultado. A gente teve esse painel molecular que já mostrou que ele tinha uma Kleb pneumoniae, com o gene detectado BLA-KPC e os demais não detectados. Esse painel eu sou maluca por ele, porque ele também já vê vírus no mesmo momento, já vê bactéria atípica, enfim. A gente, muito rapidamente, a gente conseguiu instituir o tratamento para ele, que aqui no caso foi o Torgena, foi a ceftazidimavibactam guiada por esse painel molecular, que se confirmou depois com os métodos mais clássicos, né? Normalmente, o que o laboratório vê? Quando ele está com BGN, ele já tenta fazer ou o teste de ROD modificado, ou usar
esses carbas NPs, esses métodos imunocromatográficos, esse ensaio de fluxo lateral, que ele mostra para a gente de uma forma muito mais rápida, antes da gente precisar que a colônia cresça, coloque o disquinho, e aí determine o mecanismo, qual é o mecanismo de resistência. Então, isso tem tido, principalmente o Carba-NP, uma sensibilidade e uma especificidade muito boa para o diagnóstico de resistência e nos ajuda a beira-leito a ou escalonar o antibiótico mais rápido ou trocar, enfim. Posteriormente foi confirmado o agente desse paciente em cultura. Veja o tempo, eu quis deixar aqui porque saiu, né, uma clebipneumonia sem teste de sensibilidade. E o resultado final com o teste de sensibilidade, com o antibiograma, foi sair quase 5 dias depois, né? Era dia 19, foi sair dia 24, e aí confirmou que a gente tinha aqui um patógeno que era sensível à micacina em associação, sensível a ceftazidime avibactam dose padrão, sensível a cipro dose padrão, e aqui sensível a imipenem relebactam, a quinolonas, e com essa produção de uma serino-beta-lactamase, no caso, a KPC. Acho que vocês devem ter discutido isso em alguns momentos, mas agora a gente está nesse momento de que vale a pena a gente entender essa sopa de letrinhas das carbapenemases, porque a gente tem resistências de alto nível mediadas por elas e resistência de baixo nível, cujos mecanismos são outros, né? Então, por exemplo, quando a gente não tem uma produtora de carbapenemase, ou melhor, reformulando a minha frase, quando a gente tem um paciente que você começou um carbapenêmico e ele melhorou, e aí depois sai que fenotipicamente era resistente. O que explica esse resultado, essa melhora? Provavelmente a gente tinha um mecanismo de resistência que era alteração de bomba de fluxo, alteração de permeabilidade, que são resistências de baixo nível, para as quais aquela nossa estratégia antiga de quando a gente não tinha essas drogas novas, que era o quê? Usar dose dobrada, usar efusão estendida, davam conta dessa resistência de baixo nível. Porque uma vez que eu tenho a produção de enzima que degrada o remédio, isso é uma resistência de alto nível, a gente já não consegue esse bom resultado. Normalmente a gente tinha que fazer terapia dupla, terapia tripla. Eu vou mostrar algumas cenas dos capítulos que já passaram para a gente lembrar como é que a gente chegou nisso, né? As taxas de enterobactéria resistente a carbapenêmico não estão aumentando no mundo inteiro, não é uma tristeza só nossa aqui da América Latina, mas vejam que a gente tem um cenário muito pior do que, por exemplo, a América do Norte, e a gente tem aqui muita KPC e um pouco menos de NDM, começou mais recente, enquanto a Ásia, né, Índia principalmente, que é onde foi descoberta, já tem muito mais NDM. A gente tem essa característica de também ter ainda um pouquinho de INP, um pouquinho de GES, e também de ter isolados cujo mecanismo de resistência é outra, não é carbapenemase, então dá para a gente usar aí ainda carbapenêmico em dose otimizada, quando a gente sabe disso. Isso explica um pouco porque a gente tinha alguns resultados com outras terapias, né, antes de existir o Torgena. Então, aqui é um trabalho do HC, da Maura, da professora Ana Sara, com vários colaboradores, que foi uma coorte retrospectiva na época de infecção por KPC, enterobactéria por KPC, bacteremias, 78 bacteremias, mas também tinha infecção de urina, e aí eles compararam fazer monoterapia ou fazer terapia combinada. Então, eu tinha que usar polimixina com carbapenêmico versus só polimixina, por exemplo. Para infecção de trato urinário, não tinha problema em relação à mortalidade, uma infecção fácil de tratar. Então, o odds ratio foi ok você usar monoterapia. Mas quando a gente tinha infecções mais graves, aí a gente teve problema. Então, a gente tinha muito mais insuficiência renal, né? Aqui um odds ratio de quase 3, 2,9. O uso de polimixina por si só estava associado à mortalidade, odds ratio de 3. Então, aqui, e quando era bacteremia, a gente também tinha esses mesmos problemas, né? O uso de polimixina aumentava a mortalidade em 5 vezes, insuficiência renal em 3,8 vezes. Isso com significância. Posteriormente, isso foi comprovado também em outras coortes. Aqui é uma coorte de Londrina, do hospital escola da UEL, uma coorte prospectiva, no caso de 127 pacientes com infecção
por KPC, que era confirmado, os agentes foram enviados aqui para o link da professora Silvia Costa, e aí foram vistos genes BLA-KPC em 75% dos isolados. Naquela ocasião já havia 30% de resistência à colistina, então imagina, a gente está falando aí de resistência à carbapenem e um quarto dos pacientes com resistência à colistina também, e eles tinham aí uma mortalidade associada à infecção de 35%, era esse o cenário de muitas das UTIs antes da chegada do ceftazidime avibactam. E aí, quando chega, a gente começa a usar porque a gente tem um inibidor novo, né, um inibidor de beta-lactamase não beta-lactâmico, que foi muito melhor, mesmo em monoterapia, aos outros regimes. Inicialmente, ele foi comparado com o meropenem, toda droga nova, né, para gram-negativa é testada em urina e barriga, para gram-positiva é testada em pele e partes moles. Aqui foram feitos estudos infecção intraabdominal, infecção urinária, depois trato respiratório e bacteremias secundárias, e sempre em monoterapia, nessa dose, para quem tinha função renal normal, de 2,5 gramas de 8 em 8, com infusão estendida. Tem um espectro contra ESBL, contra KPC, contra Genioxa 48, contra bactérias que produzem AMP-C, trata pseudomonas resistente a carbapenêmico também, mas já desde o começo, lá em bula, a gente já sabia, não age contra metalobeta-lactamase, não age contra cineto, nem age para anaeróbio e gram-positivos, estáfilo principalmente. Então, nos estudos de infecção intraabdominal, sempre em associação com flagil. E aí a gente começou a ver uma virada na chave, no desfecho desses pacientes, muitos aqui acompanharam isso, né, quem já está há mais tempo aí na UTI. A gente teve oportunidade de usar de forma compassiva no HC, e isso foi depois relatado, foi um uso compassivo em 3 centros, HC FMUSP, Federal do Rio de Janeiro e Hospital São Paulo da Unifesp, no período ali de 16 a 18. Quem que podia receber compassivo? Caso grave, né? Tinha que ser adulto acima de 18 anos, ITU complicada, intraabdominal complicada, pneumonia nosocomial ou mesmo infecção de corrente sanguínea, que era off-label na época, após 96 horas de outro tratamento sem resposta. Por protocolo, tinha que, para entrar nessa análise, tinha que receber pelo menos 2 dias, quem morria antes dos 2 dias foi excluído. O protocolo permitia o uso de outros antibióticos, porque a gente está falando aí, por exemplo, de um sítio off-label como sangue, e aí foram 29 pacientes, vejam que é a crème de la crème, né? 37% de imunodeprimido, ou transplantado, ou oncohematológico, bem a UTI de vocês aí também, que a gente só tem paciente bem grave. E aqui a gente teve uma taxa, né, de cura clínica de 82%, que era uma coisa que a gente não tinha. Eu tô falando aqui de muitos pacientes que já eram até resistentes à polimixina, inclusive, né? Então, mesmo terapia comparador, né? O grupo que recebeu a terapia comparador, ou que estava recebendo antes de trocar para o Torgena, era TIG com poli, mero, dose dobrada, aquilo tudo que a gente fazia, aquelas mandracarias para KPC, quem viveu lembra. E aí a gente começou a ter uma droga que mudou aí o jogo. Isso depois foi confirmado em diversos outros estudos de terapia de resgate. Então, aqui, né, estudo nos Estados Unidos para micro-organismos resistentes a carbapenêmico, aqui comparando para bacteremia por Kleb, né, com resultado de superioridade, isso já 2017, depois 2019, também eficácia em terapia de resgate, aqui comparando colistina versus Casav para tratamento de infecções resistentes, porque lá os estudos pivotais era infecção simples comparando com mero, não era isso que a gente precisava nesse cenário de gravidade, e a droga foi muito bem, tanto que ela virou primeira linha opção, né, de escolha quando eu tenho o KPC identificado no guia da Sociedade Americana, na Sociedade Europeia tá a mesma coisa, tanto para KPC quanto para OXA. Mas vejam que para NDM, né, para metalo, a gente não tem ele como opção, a gente tem o cefiderocol e, mais recentemente, a combinação do avibactam com a Astreonan, que ainda é off-label no nosso país, está sendo avaliada pela Anvisa. Esse paciente, depois de ter tratado, então, essa PAV por KPC, com Torgena, com boa resposta, ficou afebril, pôde ser estubado, demorou para sair da sedação para acordar, fez imagem da cabeça, ficou com uma baita neuropatia do doente crítico, quer dizer, idoso, ficou curarizado, e aí ficou naquele engata, não engata, fazendo períodos de carbonarcose, precisando de ventilação não invasiva. E aí, quando ele piorou o aspecto da secreção, a gente fez o diagnóstico, infelizmente, de uma nova pneumonia. E aí vem essa dúvida, né? O que a gente vai usar agora? Um paciente que já tem esse histórico. Então, mais uma vez, né? Vale a pena insistir em cultura, em fazer
o diagnóstico, tentar isolar o agente, aí a gente vai para o que tem já de resistência à torgena publicado. Então, eu fui lá naquele mesmo site da Anvisa que eu já mostrei para vocês. A gente tem em serviços de hemodiálise, quer dizer, paciente que fica voltando, indo e voltando para o serviço 2, 3 vezes por semana, já em infecção de corrente sanguínea, pelo menos 13% de resistência a ceftazidima avibactam, descrito, né? A gente tem também em infecção primária de corrente sanguínea em UTIs adultos por E. coli, esse relato de 14% de resistência, com aquele viés que eu comentei, que isso não representa o todo, né? A gente não tem todas as E. colis em UTIs mostradas aqui, é um recorte, mas vejam que a gente tem 40% de resistência à cefalosporina nas UTIs, pouco menos de 20% aqui, 15,6% de resistência a carbapenêmico e 14% de resistência do Casav, do Torgena, e 5% de resistência à polimixina. Quando a gente vai ver pseudomonas, né, vendo outra cefalosporina nova, que é o Zerbax, a ceftolozana com tazobactam, a gente tem para pseudomonas 40% de resistência a carbapenêmico, 20% de resistência ao ceftolozana tazobactam, 7,5% de resistência à polimixina e sem resistência a Casav até o momento para pseudomonas. Então, lembrando que também tem esse espectro. E quando a gente olha para Cinetobacter aí, que é vontade de chorar, né? Mais de 80%, aquilo que eu já tinha mostrado, 82% de resistência a carbapenêmico e 9,5% de resistência a poli, que pode estar subestimada porque é um teste de difícil realização. Nesse nosso paciente, a gente constatou de novo uma PAV aqui, né? 2 de março, por Klebsiella, pneumonia complexo, dessa vez resistente a ceftazidima avibactam, aqui um MIC de 256, e vejam que o mecanismo de resistência continua sendo uma carbapenemase, mas não só do tipo KPC, agora do tipo NDM, Nildel metalo. E aí, com metalo, a gente não pode utilizar o Casav, a gente fez opção por usar Astreonam com Avibactam. A gente não tem o Avibactam sozinho, então a gente usou o Torgena com Astreonam, que ainda é um uso off-label, mas era o que a gente tinha de respaldo aqui de menos tóxico, porque senão a gente teria que usar a polimixina, um senhor de 82 anos, que ainda tem que tinha entrado em diálise, mas que ainda tem uma expectativa de recuperar essa função renal. E aí a gente chega na pergunta de vocês, mas como que isso acontece, né? Então aqui eu trouxe essa tabela, que é uma publicação bem legal, que mostra todos os estudos. Então, tem um caso de resistência ao torgênio, o pessoal vai investigar o mecanismo e publica. E eles compilaram que a gente tem motivos, né, de todas as classes de Ambr, a gente encontra todas as enzimas possíveis gerando resistência. Então, para a gente ter uma ideia, né, mais resumida, a gente tem as resistências intrínsecas ao Casav, bactéria gram-positiva, por exemplo, porque as proteínas ligadoras de penicilina, as PBPs, têm uma afinidade baixa, a ceftazidima. As gram-negativas que já são intrinsecamente resistentes a cineto, esteno, burkholderia, né? Então, a gente tem um mecanismo diferente, principalmente beta-lactamase da classe D, que a ceftazidima avibactam não funcionam, e nas enterobactérias, o principal mecanismo são as produtoras de metalo-beta-lactamase. O avibactam não inibe metalo, que é a chamada classe B, então torna a droga ineficaz. Mas a nossa preocupação agora é com a resistência adquirida, né? E como que a gente tem essa resistência adquirida? Quando a gente tem compartilhamento de metalo entre diferentes bactérias, quando a gente tem mutação na KPC, então mesmo uma Kleb, que era produtora de KPC, tem KPC que tem mutações que alteram o sítio, então tem KPCs que foi descrito em surta KPC3, que mudou a afinidade, então esse mutante pode levar à falha terapêutica. Existe bactérias que desenvolvem uma hiperexpressão desse gene AMP-C, e aí o Avibactam, ele é capaz de inibir algumas AMP-Cs, mas AMP-C com mutação que hiperproduz AMP-C, aí isso supera a inibição do Avibactam e leva à falha clínica também. Então, principalmente nas bactérias que têm AMP-C cromossômica, que a gente usa aquele MySpace para lembrar, Morganella, Yersinia, Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Proteus, Providência, tem lá o nosso acrônimo para a gente lembrar que gêneros que são que produzem AMP-C. E as alterações de porina e bomba de fluxo também, desculpa, já foram descritas como mecanismos de resistência adquirida ao Casav, né? Então, superexpressão de bomba em Pseudomonas aeruginosa, então ela expele as ceftazidima antes dela agir
esse efeito, a gente ainda não tem estudo se fazer dose maior, se fazer infusão mais lenta, se supera isso. Então, a priori, veio a resistência fenotípica, a gente evita utilizar a droga. Onde que tem essas KPCs mutantes? Que acho que o nosso maior problema é esse, quer dizer, vem lá no meu teste que é KPC, eu vou falar a droga de escolha é o Torgena, e aí eu vou prescrever e não vai funcionar. Isso já está descrito em várias localidades do grupo, essas variantes são endêmicas, inclusive no nosso país, principalmente KPC 2 e 3, mas numa prevalência baixa. Então, assim, 0,2% dos isolados dos programas de vigilância, e aí desses 0,2%, a gente tem 90%, 89% de KPC 2 e 10% de KPC 3, que seria mais problemática, de maior disseminação. Mas vejam que a gente já tem isso no globo, porque todo mundo começou a usar de 2016 para cá, a gente até começou um pouquinho depois. Eu fui procurar em trabalhos mais recentes, esse aqui é um trabalho liderado pelo professor Alexandre Zavascki, lá do Rio Grande do Sul, mas é um estudo multicêntrico, tem participação aqui de São Paulo, do Ceará, de Campinas, que procurou ver os isolados nas nossas UTIs, o perfil de resistência, mas eles não falam sobre resistência específica a carbapenímico. O que eles dividem é das bactérias que têm resistência, quantas têm esse perfil fenotípico que são prioritários para a Organização Mundial de Saúde, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, dos isolados de UTI, desse estudo prospectivo brasileiro, né, em corrente sanguínea, a gente tem 50% dos isolados são em terapia intensiva, 25% são enterobactérias, e das enterobactérias a principal é a Kleb, tá? 18%, então é muito parecido, seguida de acineto, 13%, bem menos frequente nesse perfil de preocupação para OMS, pseudo, enterococo e Staphylo aureus. Então, os nossos agentes problemáticos, realmente, Kleb resistente a carbapenêmico e a Cinetobacter, mas aqui ele não fala, apesar de ser um estudo super novo, foi publicado agora em 25, não fala do mecanismo de resistência. E uma outra publicação também do grupo do professor Zavascki, que também eu fui ver com bastante atenção, é agora do final de 2024, eles foram ver o perfil de sensibilidade e agora sim os mecanismos de resistência dos isolados deles, que eles conseguiram fazer estudo de mecanismo, de gene. Então, não é só o fenotípico, é resistente a Torgena, é sensível, é resistente a imipenem relebactam, ou meropenem varbobactam, que é uma droga que a gente ainda nem tem, eles foram atrás dos genes. E aí eles viram, né, eles tinham os isolados de KPC, era a maioria, 39, New Delhi, né, NDM era 19, e aí tinham alguns que tinham os dois genes, e aí confirmando aquilo que a gente já sabe, né, se é KPC, a gente vai ter uma sensibilidade aí de 98%, 97,4% para os três agentes, Casav, imipenem relebactam e merovarbobactam, mas quando eu estou diante de uma NDM, aí eu não tenho sensibilidade nenhuma ao Torgena. Tem descrição de sensibilidade in vitro a IMI-HEL, mas também não é recomendado o uso, e ao merovarbobactam, o varbobactam é um inibidor novo, a gente nem tem no Brasil, mas também vejam que a sensibilidade é baixa, em menos de 30%. Então, a gente continua tendo que confiar nessas NDMs, infelizmente, em drogas novas, cefiderocol ou talvez avibactam com astrionam. E aí eles têm aqui quais foram as mutações que eles encontraram, quais os MLSTs, isso é muito mais do ponto de vista de disseminação, de controle de infecção hospitalar do que de decisão beira-leito. Decisão beira-leito é isso que a gente já mostrou e que se traduz aqui, né? Se eu sei que é KPC, eu posso usar, se é NDM, eu não posso usar. E aqui é uma ideia, já finalizando para abrir para vocês comentarem, quais drogas novas a gente vai ter e quais espectros de ação. Então, aqui a gente tem que ceftolozano tazobactam é uma droga para pseudomonas resistente a carbapenêmico e também ISBL, outras bactérias, não pega anaeróbio. A ceftazimavibactam para KPC e o avibactam com astrionam, aí sim trata metalo. Merivarbo a gente não tem, mas seria só para KPC. IMI-HEL a gente tem, agora recentemente lançado no Brasil, há mais ou menos um ano, também uma droga ótima para KPC e para pseudomonas. Uma droga que a gente espera muito que chegue aqui é o Durlobactam com Sulbactam, que foi a primeira droga liberada aí no Fast Track do FDA depois de muitos anos para Acinetobacter. Cefiderocol a gente teve possibilidade de importar para alguns pacientes e utilizar para metalo também, a cefalosporina com uma ação siderófila, né? Ela entra pela entrada do ferro nas células. Uma nova tetraciclina, a eravaciclina, também é promissora, mas a gente não tem. E a colistina, que tem essa corzinha amarela, porque a gente não sabe dizer
quanto que ela é sensível, quanto que ela é resistente, porque os dados in vitro não são tão confiáveis, mas a priori a polimixina B tem ainda uma boa sensibilidade, está melhorando. O problema é só que ela mata a bactéria e dá uma matadinha no doente também, né? Como mensagens finais aí para a gente abrir para os comentários de vocês, acho que eu estou dentro do meu tempo, eu acho que o fundamental é a gente garantir um controle de foco quando eu estou falando de bactéria multiresistente, então vocês que têm UTIs cirúrgicas, pacientes que têm um foco não abordado, vamos fazer tratamento conservador. Puxa, isso vai significar uma duração maior do tratamento e uma chance maior de desenvolver mutantes, e aí sim a gente tem uma falha ao tratamento. Então, controle de foco é muito importante, reduzir sempre que possível a duração da terapia antimicrobiana, evitar o uso do CASAV para quando a gente sabe que está diante de uma infecção por um organismo intrinsecamente resistente, que a gente vai levar a um desenvolvimento de bactérias potencialmente sensíveis, né? Não estou tratando o problema da infecção, o paciente fica exposto a mais tempo. Fazer o uso dessas ferramentas de diagnóstico rápido, então painéis moleculares, contato com o laboratório próximo para fazer o CARB-NP, saber se é KPC, se não é, e aí tirar a autorgena quando você não estiver diante desse caso, ou não é KPC, usá-lo e poupar as outras medicações, e lembrar que o percentual de resistência ainda é baixo, né? Então a gente falou aí do universo de gram-negativos de vocês, de 170, a gente tem 20% de resistência à carba, isso de infecção hospitalar do 9, 20% de resistência a carbo e dos 20% eu tenho 20% de resistência ao torgênio. Então, eu estou falando de um percentual ainda pequeno, mas que para aquele paciente faz todo o sentido, e lembrar que o principal fator de risco é ter tido exposição anterior ou tá ali numa unidade que a gente está tendo um surto de KPC3, dessas mutantes de KPC que levam a maior resistência. Mas ainda o principal mecanismo de resistência é estar diante de uma metalo, que aí não é que desenvolveu resistência, a metalo já é por si só resistente, então é importante ter esse contato muito próximo com o laboratório. O percentual é baixo, mas tem essa tendência de aumento, como aconteceram com todos os outros antimicrobianos aí que a gente utilizou. Queria agradecer o nosso time aqui, que é liderado pelo professor Esper, que atua aqui no Sírio, no Vila Nova, eu aprendo muito com todos. Agradecer o time do 9 de julho também, o doutor Ícaro, eu vi que a Odeli estava aí também, e ficar à disposição de vocês para as perguntas, para os comentários de todos. Obrigada. Doutora Jéssica, perfeito. Muito obrigado pela aula. Bastante informação interessante. E vamos abrir agora para a discussão. Se alguém tiver algum caso clínico, alguma observação sobre o assunto. Eu vi que duas pessoas levantaram a mão, né? O Dr. Marcos e a doutora Vera Brandão. Não se esqueçam também de assinar a lista de presença. Eu vou mandar novamente o link aqui no chat, tá bom? Fica aberto ao comentário. Perfeito, perfeito, Mark. Acho que não esqueça, hein, gente? Não esquece de assinar essa lista aí, bem importante pra gente, né? Jéssica, parabéns. Não imaginava que ia ser algo. é, im- não, para mim, acho que já imaginava que seria algo fantástico, né? Parabéns mais uma vez. Só queria agradecer o aceite do convite, né? Mesmo nessa dificuldade aí, sem luz em casa, né? Eu que agradeço, Marcos. Obrigada pela oportunidade. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Muita sigla, né? Uma sopa de Sim. letrinhas. Jéssica, já queria tirar uma dúvida, assim, você falou um pouco sobre, muitas vezes a gente encontra uma cultura em que você tem resistência a um carbapenêmico, mas não ao outro, né? Pensando até nessa mesmo que você comentou, uma bomba de fluxo só para uma das classes só para um tipo de carbapenêmico, né? Usar o outro, por exemplo, ele é resistente a ertapenem. Usar meronem é seguro? Normalmente, sim, desde que o laboratório tenha feito algum desses testes de carbapenemase para você.
Então, o que normalmente eles fazem, eles já soltam, até por isso que às vezes eles demoram para soltar o resultado final do antibiograma. Eu sempre fico preocupada quando o antibiograma demora, porque eu falo, tem alguma coisa ruim que eles estão repetindo, confirmando. Mas normalmente o que acontece? O ertapenem, antes da gente ter esses testes rápidos, ele era um marcador de carbapenemase. E aí a gente tinha que descartar por teste de Rod, que era antigamente, e agora por esses imunocromatográficos, que eu tenho uma enzima que aí degrada todas, e aí essa sensibilidade ao mero, ao imipenem é falsa. Mas quando está descartado o carbapenemase, aí sim eu posso confiar no que vem de sensibilidade das outras drogas da classe. Então é só o imipenem que é resistente, eu posso tratar com erta ou com mero. É só o mero que é resistente, eu posso tratar com IME e com ERTA, desde que eu tenha carbapenemase negativa num teste ali num teste rápido, num teste simples. Por quê? Porque mero a gente tem essa bomba de fluxo bem descrita e para imipenem a gente tem também uma porina bem descrita, então o mecanismo é outro. Isso é muito comum em pseudomonas, por exemplo, urina, pseudomonas na urina, pseudomonas em secreção traqueal, é uma coisa que vocês podem encontrar. Perfeito. Obrigado. Bom, maravilha. Vi alguém abriu a câmera, tem mais alguém com alguma dúvida ou quer comentar sobre algum caso? Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo jóia, É, Davi. tudo bem? Queria fazer uma perguntinha. Em relação aos antibióticos, aí, que a gente fala aquela frase que antibiótico novo ele vai ser velho em 6 meses. Qual que é o seu medo aí de 0 a 10 em usar o Torgena empírico nesses pacientes aí de terapia intensiva, num choque novo, num paciente que já está internado há alguns dias, mas tem uma evidência de que ele já tinha uma KPC prévia? Se ele não, se a gente não tem evidência nenhuma dele ter uma KPC prévia e aí ele não tem, veio de casa, né, ou tá pouco tempo no hospital, eu acho que é isso. Você tem o dado aí, por exemplo, do 9 de julho, ele estava internado na enfermaria do 9, desce para UTI com uma infecção que já é associada à assistência à saúde, já é uma infecção hospitalar, dita hospitalar. Vocês não tem 20% de chance de estar diante de uma resistência a carbapenêmico. É limite ali para você decidir valorizar isso ou não, mesmo que ele não tenha história. Esse paciente não é colonizado, por exemplo, nunca teve antes, você tem uma chance em cada 5, né? E aí vai ser, não, qual que é o sítio? Não, eu tô vendo que é o catéter venoso dele, é uma flebite, eu vou pensar, não, é um paciente que fez uma cirurgia de barriga. Aí a gente vai ter que individualizar, mas eu não acho errado, de verdade, eu não acho que é isso que leva à resistência antimicrobiana, eu não acho que é isso que leva a perder a droga, você entrar empiricamente na UTI, sabe? O problema é manter, não ir atrás do diagnóstico e manter, sabe? O antibiótico da primeira hora, assim que ele chega, pensar nisso, não seria problema se no dia seguinte a gente bancasse, sabe? Eu falar assim, eu não tenho compromisso com o erro, errei ontem, dei demais, vi hoje que cresceu tal coisa, que o foco era outro, que não era nem infeccioso, era um choque hemorrágico, caiu a gabeta, tira, né? Descalona. E essas ferramentas de diagnóstico rápido, eu acho que elas vão nos ajudar muito nesse sentido, né? De você conseguir ter o resultado mais rápido, em poucas horas, em 6 horas, de qual é o agente isolado, e aí poder descalonar. Então, assim, eu sou meio mão pesada de prescrição, porque eu trabalho, vocês têm meu viés aí na apresentação, com imunossuprimido, com transplantado, com hematológico, gente sem neutrófilo, eu não tenho dó do antibiótico, mas com esse compromisso de reavaliar e descalonar em 12 horas. Então, eu acho que vai depender muito da unidade, né? Aqui eu mostrei o panorama que o Ícaro deu do hospital, mas vocês têm isso por unidade. Então, dá para falar, não, pouquinho tá aqui no 3S, é isso que a gente tem no segundo choque, são esses os bichos. E aí, customizando, né? E às vezes é isso que a gente trata do lado de cada Peixoto Gomide não serve para a ponta de lá na Paulista. No Osvaldo vai estar diferente. Então, tem que saber esses dados para a gente acertar mais na empírica. E quando a gente não sabe, a gente vai chutar mais forte o balde, não acho ruim, desde que a gente tenha esse compromisso de 24, 48 horas voltar atrás. O problema é que muitas das vezes, já que melhorou, a gente vai no já que e não tira nunca, né? Então, obrigado. Maravilha. Bom, muito obrigado a todos. Não esqueça de assinar a lista. Doutora Jéssica, muito obrigado pela apresentação. Foi uma discussão bastante rica, né? E vamos aí até a próxima reunião do próximo mês. E boa noite a todos e um bom descanso para todo mundo.
Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Valeu, Tchau, Mike. tchau. Obrigado, gente.